Com a programação da Rádio Independente aqui direto do Porto de Estrela, Feira Estrelas do Conhecimento. Daqui a pouco na reportagem com a Gabriela Rautrive, projeto que prevê desconto no IPTU para clubes e entidades sociais de Lajeado deve voltar para a Câmara, com alterações na próxima sessão. Agora vamos conversar sobre segurança. Está aqui conosco o delegado Juliano Stobi, ele que é o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO de Lajeado, que, diga-se de passagem, recentemente fez uma grande operação aqui em Lajeado e na região do Vale Taquari. Ele, Juliano Stobi, que também é o responsável pela Delegacia de Bom Retiro do Sul e que acabou de falar aqui para os presentes da Estrelas do Conhecimento sobre segurança da informação e seus riscos. Bem-vindo aqui à nossa programação, hoje num local diferente, né, delegado? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito legal o estúdio de vocês aqui. A feira como um todo tá fantástica, né? Até na entrada o prefeito Schneider falou, me encontrou e disse, não, o que eu quero investir é nas crianças. E realmente, ele tem razão na minha ótica, né? A gente fala tanto em segurança, em repressão de crime, construção de presídio, prisões, operações, só que isso isoladamente é enxugar gelo, né? Eu tenho que fazer meu trabalho, a SUSEP tem que fazer seu trabalho, mas a educação assim e o crescimento das pessoas com uma ótica e com uma índole um pouco menos voltada para o crime é imprescindível, né? E aí eu falava há pouco sobre essa questão da segurança da informação, e tentei dar um enfoque aqui, principalmente no que se refere aos adolescentes, né? Porque não estamos falando só de estelionato, só de golpe, e que infelizmente tem acontecido, é o índice que mais sobe na esfera criminal, mas também a prevenção que as crianças têm que ter, os adolescentes têm que ter, no que se refere às suas próprias imagens, aos seus próprios dados, à sua própria... o seu corpo, etc., na medida em que crimes sexuais como divulgação de fotos, de vídeos, grandes divulgações, inclusive, hoje em dia cai na rede uma foto de uma menina nua e que normalmente ela mesma encaminhou, né, mas não consente que aquilo seja reencaminhado, ela não volta mais. É difícil tu buscar uma foto dessa. Plataformas de filmes e fotos pornográficas que existem há centenas aí, depois de divulgar um vídeo desse, tá no mundo. Então, esse cuidado, ele é imprescindível com a nossa imagem, com os nossos dados. E as crianças já praticamente nascem com o celular na mão, ou muito pequenas elas já têm acesso. Claro que é com outro objetivo, mas o risco é muito grande, né, delegado? De daqui a pouco, na inocência, às vezes alguém que tem algum tipo de poder mesmo ali sobre aquela criança consegue convencer ela de alguma maneira, por algum motivo, né, que às vezes a gente não sabe muito bem qual é, mas principalmente em função da própria inocência, do encantamento, né, com a própria rede ali. E aí sim acontece o crime, quando vê já espalhou aí, né? E aí às vezes ainda passa da questão virtual para presencial mesmo, né? O crime em si com a própria criança mesmo. Então isso é muito grave, né, delegado? Gravíssimo, e tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, né? É o que eu disse. Depois de publicada uma foto, ela se difunde de maneira instantânea praticamente. E eu concordo contigo, às vezes é um temor reverencial que faz a criança, adolescente encaminhar uma foto. Às vezes é um encantamento, um namoradinho novo, uma namoradinha nova, aliado a má índole ou até ingenuidade de quem divulga. Isso é uma bomba relógio. Claro que o foco hoje é a criança, é o adolescente que está aqui, mas certamente isso vale para adultos também, idosos que muitas vezes caem em golpes, né? Quais são as principais dicas, delegado Juliano Stobi, para as pessoas que estão nos acompanhando, os principais golpes que estão sendo feitos, aquilo que a pessoa não deve fornecer de informações ou de imagens, enfim, para que não caiam em golpes, para que não tenham problemas ali na frente? Perfeito. Eu também falei sobre isso na palestra, porque e me preocupo em falar sempre que eu posso a respeito disso, porque são espécies de crimes que, com determinados cuidados, podem ser evitados. Diferente, às vezes, de um furto, diferente de um homicídio que acontece de maneira
absolutamente alheia à vontade da vítima, um estelionato normalmente ele depende de uma atitude da vítima. Então, existem mecanismos técnicos. É a dupla proteção do Instagram, do WhatsApp, outras proteções, antivírus, etc. Mas a questão básica é a desconfiança que as pessoas têm que ter com ofertas mirabolantes, com pedidos que são alheios à normalidade das coisas. Então desconfie. O Juliano tá vendendo a geladeira dele que custa 5 mil reais por 500 pila, eu vou comprar. Cara, não seja ingênuo, né? A gente tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de senso crítico. As coisas, não existe nada de graça. Se as pessoas tiverem isso, essa serenidade de olhar, essa oferta tá tentadora demais, isso tá errado. 95% dos golpes seriam evitados. E eu acho que a conversa, né, delegado, que às vezes acaba não acontecendo, ou acontece uma vez, depois a gente acaba esquecendo de falar, mas assim, conversar com as crianças, conversar com os idosos, conversar, né, entre adultos, que acontece muito, não só com crianças, com idosos, com adultos, né, em geral, principalmente esse golpe aí dessa venda, aí, pelo Instagram acontece muito, de estar vendendo... Tem se tornado muito comum. Né, perfeito, uma conversa, uma pergunta, o que tu acha? Será que dá para comprar isso aqui? Sempre duas cabeças pensam melhor do que uma. Não, só um pouquinho, isso aí tá errado. Né? Mas claro, existem golpes também que não se valem da ganância das pessoas. Por exemplo, alguém subtrai o meu perfil do WhatsApp. Acontece muito. A gente clica num link e o nosso perfil está subtraído. Entram em contato com a minha avó, vamos dizer, uma pessoa idosa, extremamente preocupada, daquele tipo de vó protetora que quer fazer de tudo pelo neto. Vó, tô precisando de R$1.000, me manda pra mim. Ela não vai pensar duas vezes. Ela vai mandar. Como é que isso pode ser evitado? Só um pouquinho. Liga pra mim, liga pra pessoa. Juliano, é tu que tá falando comigo no WhatsApp? Ouve a minha voz, ouve a voz da pessoa. Certifica, né? Exatamente. Às vezes até ser um pouquinho chato em alguns casos, porque às vezes é verdade. Não digo pedindo dinheiro, mas alguma outra solicitação, e aí... Mas quem é essa pessoa? Quem é tu mesmo, né? Me diz alguma coisa aí pra eu saber que é tu. Já tive que fazer isso, inclusive. E aí, tem que certificar, tem que ser passei chato por mesmo. Chata, mas imagina, né? E normalmente tem vezes que eles pedem uma quantia enorme. Pô, como é que tu vai passar que seja 1.000, 3.000, até R$500, R$100? Como é que tu vai passar assim do nada, sem saber? Não, no mínimo tem que desconfiar. Eu sei que de repente valores um pouco mais baixos, a pessoa vai lá e vai acreditar. Mas é certificar, né? Agora, Juliano, eu não sei, acho que não cai tanto para a tua área, né? Mas hoje em dia é questão de crime organizado, mas tem crescido, né? Esse tipo de crime cibernético aqui, acho que de uma forma geral, mas na região também a gente tem visto, na Rádio Independente, diariamente, se não é uma, é mais do que uma notícia sobre pessoas caindo em golpes. Estava falando isso também ali, Coronel César, que é o secretário de Segurança aqui de Estrela, meu amigo há muitos anos, conhecedor dos índices, eu mencionava com ele. Praticamente todos os índices de criminalidade violenta e criminalidade corriqueira, vamos dizer assim, furtos, roubos, homicídios, latrocínios, todos esses índices caíram. O estelionato não para de crescer, porque houve primeiro uma migração dos indivíduos para esse tipo de crime, que ele é praticado sem violência nem grave ameaça, não tem o contato do indivíduo criminoso com a vítima, e além disso, a pena, geralmente não é suficiente para o encarceramento desse indivíduo. Então isso é atrativo e os valores amealhados são muito altos. Então exige uma atenção redobrada, porque esse golpe está cada vez mais comum. São muitos, né? Muitos golpes, muitas pessoas e cada vez mais criativos, né? Infelizmente, coisas que a gente nem imagina, né, que possam ser feitas. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Ademir José Alves da Costa de Marques de Souza. Ele pergunta quais os critérios para que esses golpistas sejam investigados. Porque são muitos golpes, são muitos tipos diferentes, né? E eles tentam se esconder de alguma forma, ou no número de WhatsApp de alguém, ou de algum número que depois é cancelado, bloqueado. Eu não sei como é que funciona isso mesmo. Primeira coisa, tem que ser feito o registro da ocorrência. Não adianta querer que a gente investigue se a gente não toma conhecimento daquele fato. Como é que a polícia toma conhecimento? Por intermédio de um registro de ocorrência, direcionado para o órgão específico. Se o golpe foi Marques Souza, por exemplo,
Ele vem para a delegacia de Lajeado, que não é a Draco, né, mas que é o distrito. E que gera um inquérito policial que é direcionado para a seção de investigação. E a partir disso se começam a disparar normalmente ofícios às operadoras de telefonia e agências bancárias, instituições bancárias, né? Como é que o indivíduo pratica o golpe? Pelo telefone, e aí tu vai ter o número dele. E normalmente ele aponta uma conta ou um Pix para onde ele quer que os valores sejam transferidos. Isso tem que constar no BO para que a gente consiga dar um início de investigação. Delegado Juliano Stobi, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje, eu queria fugir um pouco da internet, desses golpes, e falar da importância de eventos como esse que nós estamos tendo aqui, Estrelas do Conhecimento, porque muito se fala, né, que a base de tudo para um futuro melhor para a nação é a educação. E certamente, tendo educação, tendo carinho, tendo ações para desenvolver ao longo do dia e não tempo para pensar em bobagens, as crianças vão se tornar adultos melhores. Como é que você vê esse tipo de evento aqui, né, numa cidade aqui do nosso Vale do Taquari, e a importância da educação para essas crianças aí, para não termos mais criminalidade ainda no futuro? Parece clichê, né? Mas a educação, eles são o futuro, não adianta. A gente tem que investir e preparar essa gurizada para que eles sejam uma geração diferente, para que a índole deles seja diferente. Especificamente quanto às feiras, eu acho fantástico. Eu já saí há muitos anos do colégio, mas uma memória que eu tenho eram as feiras de profissões, de ciências que eu frequentei. Eu lembro, eu sou bagiense, eu lembro que era muito emblemática a Feira das Profissões de Santa Maria, da UFSM, que a gente ia no primeiro, segundo e terceiro anos do meu tempo, era o segundo grau, o ensino médio. E era fantástico, são memórias que eu tenho até hoje. Eu acho que vão ficar nas memórias dessas crianças que estão aqui, apresentando de maneira muito, muito legal os trabalhos que elas mesmas fizeram, né? Acho que só contribui para esse crescimento da educação e para talvez uma geração um pouco menos voltada para o crime. Se eles tiverem expectativas boas, né, em relação às suas vidas, profissões, com certeza eles não vão pro mundo do crime, né? Não vai ser esse o objetivo de vida deles, né? Vai ser bem diferente. Exatamente, perfeito. Obrigado, delegado Juliano Stobi, titular da Draco, também da Delegacia de Bom Retiro do Sul, foi um dos palestrantes, agora há pouco falou aqui para os presentes na feira Estrelas do Conhecimento sobre a segurança da informação e os seus riscos.